Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao ANTV. Que a paz do nosso Deus possa alcançar a todos os nossos telespectadores. Eu sou o pastor Joel Figueiroa e é com muita alegria, um imenso prazer, que nós estamos aqui inaugurando o nosso programa Biblializando aqui na UANTV. O intuito é trazer temas relevantes e às vezes até polêmicos para que, à luz da Bíblia, nós possamos encontrar respostas e descobrir juntos alguns tesouros que estão escondidos aqui nas Escrituras. Nós temos aqui a grata satisfação de receber nosso ilustre amigo, pastor doutor Isaías Lima. Uma alegria para o meu coração poder fazer parte desse tempo tão especial aqui na UANTV, que já é uma realidade, e através deste programa poder alcançar dezenas, centenas e até milhares de pessoas que certamente irão fazer parte desse momento de debates, não necessariamente debates, mas ensinamentos e tirando dúvidas de vários textos, como você mesmo disse, que são textos polêmicos, mal explicados, e teremos aqui a oportunidade, à luz da Bíblia, de trazer uma reflexão para alcançar o coração de todos. Amém. Pastor Isaías é presidente da Faculdade Interdenominacional Teológica de Montes Claros, em Minas Gerais, e é um estudioso da Palavra de Deus. Nosso tema de hoje será a história de Israel. É um tema longo e por isso nós vamos passar alguns programas juntos, discorrendo sobre esse tema que é tão relevante para a nossa história. Vamos então a algumas perguntas. Nobre professor, qual o relacionamento de Deus com Israel? Primeiro, parabenizar pelo tema, pastor Joel, que é de extrema relevância, um tema muito importante, atual inclusive, que muitas pessoas fazem assim muita confusão em relação a esse texto. Deus resolveu, na sua sapiência, na sua grandiosidade, eleger uma nação corporativamente. E a única nação do mundo que foi eleita corporativamente para representar Deus na terra foi a nação de Israel. E Deus começa com esse projeto lá em Abraão. Abraão é o mais conhecido, que recebe o nome de hebreu. Mas o nome hebreu não vem de Abraão, vem do neto de Noé, que se chamava Éber. Daí surge o nome hebreu. Éber quer dizer hebreu. E nesse primeiro momento, o povo de Israel, que nós conhecemos, que é a nação de Israel, eles são chamados de hebreus nesse primeiro momento. E a palavra hebreu, quando você vai traduzir no pé da letra, quer dizer aquele que sai e que chega, aquele que ultrapassa. Então a palavra hebreu está sempre ligada a ultrapassar um rio, a ultrapassar uma barreira, a ultrapassar uma fronteira, a fim de levar o objetivo maior, que é exatamente Deus, a luz de Deus, mostrar Deus para um mundo pagão, ou politeísta, por assim dizer, mostrar a crença no único Deus, que foi o caso específico de Abraão. Prezado, o Israel de ontem é o mesmo povo de hoje? É importante nós pensarmos sobre isso, porque o nome Israel, e nesse momento eu preciso fazer um esclarecimento, para que as pessoas possam entender de onde surgiu o nome Israel. Eu disse anteriormente que eles eram chamados de hebreus. Hebreus porque vem de Éber. Então naquele momento eles são chamados de hebreus. Abraão é conhecido como o primeiro hebreu, ele é o mais conhecido, mas ele não é o primeiro hebreu porque vem de Éber, Éber já era um hebreu, tá? Só que em Abraão, Deus promete constituir uma grande nação. Não apenas uma nação, Deus vai dizer também que dele vai sair uma nação e uma multidão de nações. Tanto é que essa informação é muito interessante, pastor Joel, que Deus disse para Abraão assim, ó, eu te darei filhos semelhante às estrelas dos céus. Sim. E ao pó da terra. O que Deus está dizendo? Aqueles que são semelhantes ao pó da terra são filhos de sangue, ligados à nação de Israel. Tá? E aqueles semelhantes às estrelas são filhos espirituais, que são os gentios, que não necessariamente são aqueles da nação de Israel,
mas são gentios de outras nações que iriam conhecer ao Deus de Israel através da nação de Israel. Então vou chegar no nome Israel. Primeiro falei de Hebreu. Abraão tem um filho, dois na verdade, no primeiro momento, que é o Ismael e o Isaac. O filho da promessa é o Isaac. O Isaac também vai ter filhos, dois, que é o Esaú e o Jacó. Deus escolhe o Jacó. Deus escolhe o Jacó. E Deus, é importante sempre perceber que Deus tem uma lógica aí. Deus não escolhe o primogênito, ele escolhe o segundo, né? Que o Ismael era o primeiro. Sim. E, então Deus não quis o Ismael, por razões divinas, e escolheu o Isaac, para que dele pudesse vir a geração bendita, né? A nação bendita até desaguar no Cristo. Agora, o Isaac tem dois filhos, Jacó e Esaú. O Jacó, hipoteticamente, era o mais novo. Então, Deus escolhe o Jacó, em detrimento de não escolher o Esaú, para que a semente bendita pudesse passar ali, não é verdade? Então, quando chega em Jacó, nós temos um evento maravilhoso, que é quando, todos conhecem, o telespectador sabe muito bem dessa história, quando Jacó, ele volta lá de Padã Arã, quando sua mãe o mandou para lá, e ele foi, e lá se casou, viveu lá vários anos. Quando ele volta, que vai atravessar a divisa da terra de Israel, ele tem um encontro com Deus, com um ser celestial, que muda o seu nome, ali no Val de Jaboque. Então, de Jacó, que é da raiz Iacove, e aqui é um questionamento muito grande, porque muitos de nós, se você pegar um dicionário aí comum, você vai encontrar Jacó significa suplantador. É o Acov e o Akev, né? Exatamente. O enganador. Então, o nome Jacó não necessariamente quer dizer enganador. O nome dele é Iacove, né, no original hebraico, que vem da raiz Iekev, que quer dizer calcanhar. Exato. Calcanhar, exatamente porque ele saiu segurando no calcanhar do seu irmão, né? Então, não quer dizer enganador, quer dizer exatamente calcanhar. Agora, de onde tirou-se a ideia de ser um enganador? Talvez pelo fato de estar segurando ao calcanhar, porque um indivíduo que esteja segurando ao calcanhar de outro, certamente não está com boas intenções, porque se encostar no meu ou no seu calcanhar quando estivermos caminhando, nós vamos cair, na verdade. Talvez tirou-se daí. Mas não é uma ideia muito legítima, porque o nome quer dizer apenas calcanhar. Quando ele recebe a mudança do nome, então Deus o muda para Israel, e aí vem o nome Israel. Israel, que quer dizer príncipe de Deus, ou aquele que luta com Deus e vence. Então agora nós passamos a conhecer esse povo como Israel, não mais como hebreu, ou hebreus, mas como Israel. Tá? É importante pensar. Jacó, ele tem aquele momento que ele se encontra com Deus e Deus muda o seu nome para Israel, que quer dizer príncipe de Deus, aquele que luta com Deus e vence. Então nós já temos aí duas explicações. Primeiro se chamavam hebreus, quando vem de Éber até Abraão, aí vai até Jacó. Jacó, eles recebem outro nome, Israel. Então o povo que vai nascer de Jacó, que já era uma promessa de Deus a Abraão, por consequência a Isaac e agora a Jacó, então eles passam a se chamar Israel. O Jacó vai ter muitos filhos, dentre eles vai ter um por nome de Judá. Mais adiante, Judá, ao contrário do que muitos pensam, que é José, que é o mais conhecido, né? Judá é o que vai levar a semente bendita até chegar no Cristo. Então, depois das divisões das tribos no reinado de Salomão, a tribo do sul passa a ser conhecido como o povo de Judá, ou os judeus. Então, eu estou fazendo esse esclarecimento, pastor Gel, até para que o nosso telespectador possa saber que, quando eu falo hebreus, quando ele encontrar na Bíblia, ou quando ele vê Israel, ou israelita, ou quando ele vê também Judá, estamos nos referindo ao mesmo povo, todavia em tempos diferentes. Tá? Prezado professor, me diga aí então sobre o Israel de ontem. Esse Israel de ontem é o mesmo Israel de hoje? Essa pergunta é maravilhosa. Por que ela é maravilhosa? Porque, como eu defini aqui os três nomes, então nós precisamos, tecnicamente, trazer uma explicação para que o nosso ouvinte, teólogo, não venha se perder aí, né, ou de repente achar que nós estamos perdidos nesse assunto. O que acontece? Se eu chamar apenas de Israel, como eu falei da divisão das tribos, tribo do sul, Judá, essa lâmpada continua acesa, e tribo do norte, as 10 tribos, Israel,
e essas 10 tribos se perderam entre as nações, o que acontece? Então, se falar Israel, vamos dizer, tecnicamente, está se referindo a esses perdidos, né? Até Jesus, quando esteve aqui na terra, em um dado momento, ele disparou uma palavra para uma mulher que lhe pedia ajuda, uma mulher estrangeira, Sirofenícia, não era judia, e ela já conhecia, né? Ela era letrada nos apóstolos, no estudo dos profetas, e não dos apóstolos. Ela então disse para o Senhor curar a sua filha que estava miseravelmente perturbada em casa. Jesus disparou uma palavra dizendo, não se pode, eu vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa palavra que eu quero. Então, nesse quesito técnico, ele veio para buscar aquelas 10 que estavam perdidas. Porque Judá estava ali adorando, com exageros ou sem exageros, com excessos na lei, mas estavam ali, a lâmpada estava acesa. Agora, as 10 tribos que se perderam entre as nações é que era o foco para que pudesse ser alcançada por ele. Mas, enfim, quando eu falo de Israel, hoje eu estou abrangendo todo o povo de Israel, a nação israelita. Há quem diga que esse povo hoje, esse debate teológico ele é grande, que esse povo não tem nada a ver com aquele povo da Bíblia, não tem nada a ver com aquela história, que é um outro povo. É um absurdo pensar assim, com todo respeito aos contrários, né, aos pensamentos diversos que nós temos teológicos. Por quê? Porque o próprio eterno Deus disse a Abraão, pastor Joel, que ele iria constituir uma nação, deu leis a essa nação, e o chamado dele e o relacionamento dele, foi a sua primeira pergunta, para com esse povo, era perpétuo. As leis e os mandamentos, perpétuo. Por exemplo, circuncidar, um mandamento perpétuo para a nação de Israel, né, para os judeus. Nós, os gentios, fomos livres, né, desse mandamento, por um entendimento maravilhoso do apóstolo Paulo, em uma celeuma sobre esse assunto lá com com Barnabé, porque Paulo foi chamado para pregar aos gentios, sendo ele um hebreu. E ele e Barnabé entraram numa celeuma, numa discussão, porque Paulo dizia que os gentios não precisavam da circuncisão. Barnabé dizia que sim. O que Barnabé dizia? Já que eles querem o nosso Cristo, tem que aceitar o nosso Moisés. É isso, e a lei diz que tem que circuncidar. E Paulo entendeu diferente, que os gentios poderiam estar livres da circuncisão, uma vez que os gentios já passavam pelo processo do batismo. E ele vai dizer, escrevendo aos Filipenses, que assim como o judeu, ele foi circuncidado na carne, tirando o excesso da pele, da genitália masculina, nós, os gentios, quando somos batizados, somos circuncidados no coração. Então Deus tira o excesso do nosso coração. Essa celeuma fez com que eles voltassem a Jerusalém. Foi criada ali uma convenção, por assim dizer, para tratar desse assunto. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, é todo um assunto, é toda uma convenção, é todo um concílio para tratar exclusivamente da circuncisão. Então, o relacionamento, respondendo a sua pergunta, é perpétuo, não muda. Então, o judeu hoje, que é descendente, que tem sangue, né, os seus ancestrais são descendentes, então ele faz parte da mesma promessa que foi dada a Abraão. Ok? Agora, pastor Joel, aproveito também para dizer a você e aos nossos telespectadores uma coisa muito interessante. Se você chegar para um menino hebreu, 10 anos, por exemplo, e perguntar para ele assim, qual o nome do seu avô? Ele vai dizer, nome, sobrenome, seu bisavô, seu tataravô. E ele vai dizendo aí 10 gerações para trás de si. Porque preservam a história. Aqui no Ocidente, nós temos uma dificuldade muito grande, que nós não nos preocupamos com a nossa origem, pastor Joel. Eu pergunto para você o nome do seu pai. Eu conheço o nome do seu pai. Qual é o nome dele? Cassimiro. Pastor Cassimiro, um grande homem de Deus. O seu avô? Já foi. Já não dá mais. Os que vão longe vão ao bisavô do máximo. Não conhecem a história. Por quê? Nós não nos interessamos pela nossa origem. Isso é ruim. Se você não sabe de onde veio, muito menos para onde você vai. Você entendeu? Então é importante a gente rever esse conceito. Por isso que, respondendo a sua pergunta, que é de extrema importância, o relacionamento de Deus com Israel é um relacionamento perpétuo. Nunca mudou e nunca vai mudar. E nós temos diversos textos bíblicos nos mostrando isso. Dentre eles, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos,
capítulo 11 de Romanos é todo um tratado. Paulo, que era um hebreu, ele vai dizer, porventura rejeitou Deus o seu povo? Ele pergunta. Aí ele mesmo responde, claro que não. Porque eu sou hebreu de hebreus, da linhagem farisaica, né, que ele vai dizer, da tribo de Benjamim, ou seja, judeu de judeu, da tribo de Benjamim. Então, se eu fui escolhido, se eu estou aqui pregando, é porque Deus não rejeitou o seu povo. Então, o relacionamento ele é perpétuo. Eu gostaria que você esclarecesse ao nosso público qual deve ser o relacionamento da igreja com Israel. Porém, eu vou pedir para você segurar um pouquinho, nós Sim. vamos a uma música, Com certeza. um louvor, e na sequência você responde. Com certeza. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego
teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu espero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Voltamos ao nosso Biblializando e eu vou passar para que você possa agora então responder a pergunta que nós fizemos, né? Qual deve ser o relacionamento da igreja com Israel? Muito bem, pastor Joel e nossos queridos telespectadores. Talvez essa seja a melhor pergunta desse momento, porque há alguns equívocos relacionados a esse tema. Há quem diga que Israel já passou, já foi, e hoje a igreja é o Israel de Deus. O que é um dos erros teológicos, ao meu ver, gritantes. Isso começou com os chamados pais da igreja, vou até evitar de citar nomes aqui, quando criou a chamada teologia da substituição. Isso é terrível. Ou seja, em aversão ao povo hebreu, em aversão ao povo de Deus, eles disseram que, a partir de agora, a igreja é o Israel de Deus. E esse pensamento tem perdurado por muito tempo, viu? Por muitos anos. Isso tem estado na cabeça de grandes homens, ensinadores, que não conseguem chegar a isso. É como se Israel tivesse sido varrido do mapa e Deus colocado a igreja. Peraí, isso é fora de senso. Porque se nós pregamos e nós lemos, está escrito, que o relacionamento de Deus com Israel é perpétuo, os mandamentos são perpétuos. Se Deus tem uma aliança perpétua com Israel. Jesus nasce dentro da nação de Israel, ele nasce sendo um judeu. Que muita gente esquece que Jesus é um judeu. Pensa que Jesus nasceu no Brasil, né? Ou em Portugal, em qualquer outra parte. Ele é um judeu. Claro que Roma tentou, de alguma forma, tirar a identidade dele. E por que tentou tirar? Pendurando na cruz, com olhos azuis ou verdes, cabelos compridos, aquela fisionomia que nada se refere ao povo judeu. A característica é totalmente diferente. Ali está um Jesus romanizado, ali está um Jesus americanizado, de repente, mas nada tem a ver com o povo judeu. Então, criou-se essa aversão ao povo hebreu, ou ao povo judeu, dizendo que agora a igreja é o Israel de Deus. Um grande equívoco. Deus não rejeitou seu povo. Eu acabei por ler, e você pode ler Romanos 11 na sua casa, meu querido amigo. Você pode ler Romanos 3, Romanos 9. Aliás, todo o livro de Romanos, Paulo explica de uma forma maravilhosa. Ele que era um hebreu, rejeitou Deus porventura o seu povo? Jamais, porque ele me escolheu, e eu sou um hebreu, então ele não rejeitou o seu povo. Ele pergunta e ele responde. É muito tipo de um mestre, de um rabino. Eles fazem a pergunta e eles mesmos respondem, ou respondem fazendo outras perguntas. Jesus era campeão também nisso, porque vinha dessa escola, né? Era um mestre, era um rabino. Então o que acontece? O relacionamento de Deus, de Israel para com a igreja, precisa ser um relacionamento de irmãos, porque nós somos irmãos. E em outro momento, nós vamos falar aqui, em outros programas, como que surgiu isso lá em Jacó. A questão dos judeus e gentios. Então, nós somos irmãos. Agora, nós estamos enxertados. A igreja, ela está enxertada quem não é judeu, os gentios, estamos enxertados na oliveira. E se eu perguntar quem é a oliveira, sabe, 70%, 80% vão levantar a mão e responder, a oliveira é Cristo. Não, a oliveira não é Cristo. Ele diz, eu sou a videira verdadeira. A oliveira é a nação de Israel, como está registrado lá no livro de Jeremias, capítulo 11, até o versículo 16, e em outros textos correlatos, que Israel é a oliveira.
E Paulo vai tratar disso em Romanos 11. Então nós estamos enxertados em Israel. Nós somos o zambujeiro, bravo, enxertado na oliveira, produzindo fruto. Então nós somos o galho enxertado, que estamos, de alguma forma, sendo nutridos pela raiz. Não é o galho que alimenta a raiz, é a raiz quem alimenta o galho. Então vejam, então a igreja está enxertada, pegando uma carona, sabe, dentro de uma promessa, obviamente, que já havia sido feita também para Abraão, e muitos querem dizer que nós somos o Israel de Deus, jogamos o Israel no lixo, ou seja, Israel acabou. Um equívoco terrível. E eu vou convidar você, telespectador, para que leia a carta do apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, que toda ela, pastor Joel, Paulo vai tratar o seguinte: havia uma separação entre nós e vós. Por que nós e vós? E é uma dica muito legal, quando você vê escrito vós nas cartas paulinas, ele está se referindo aos gentios, porque é um judeu escrevendo para gentios, ou falando para gentios. Então havia uma parede de separação. E na cruz, Cristo quebrou a inimizade, destruindo a parede da separação que havia entre judeus e gentios, e de ambos os povos, judeus e gentios, fazendo um. Então a igreja, Paulo vai dizer lá em Romanos, que ela é composta de judeus e gentios. Nós estamos edificados. E aí ele vai dizer, Pedro vai falar sobre isso também, edificados sobre os fundamentos dos profetas e dos apóstolos. Profetas que atuaram na primeira aliança, conhecido como Velho Testamento, e apóstolos que atuaram na nova aliança, na segunda aliança, que é conhecido como Novo Testamento. Então, igreja e Israel é um povo só. Ambos, se quiserem viver a salvação de Deus, precisam todos encontrar o caminho que a palavra nos propõe. Por isso que igreja é composta de judeus e gentios. Não tem uma igreja para judeus e uma igreja para gentios, ok? Então é importante que isso fique muito claro. Depois podemos responder perguntas e tirar dúvidas dos nossos telespectadores. E esse é um assunto muito vasto e também vem confrontando muitas ideias que nós temos ouvido hoje, equivocadas inclusive na igreja. Muito bem, como nós dissemos no começo, não é? É um tema muito vasto, muito longo, e então nós vamos agradecer aqui ao nosso ilustre amigo, pastor Dr. Isaías, e a gente vai continuar com esse tema no nosso próximo programa, porque tem muita coisa ainda a se discorrer aqui, e isso aqui é uma fonte inesgotável, não é, pastor Isaías? Então, muito profundo. Nós agradecemos a sua presença, que Deus continue lhe abençoando. Amém. Muito obrigado, pastor Joel. Um privilégio fazer parte desse tempo tão especial aqui da One TV, que já é uma realidade, e esse programa Biblializando, que com certeza vai tocar vidas e corações. Agradecer ao telespectador que está nos assistindo e pedir a Deus que dê a você entendimento, sabedoria, mais do que isso, sede da palavra, para você estudar, buscar conhecer a palavra do Senhor, e em especial tema como esse que está sendo discutido, que voltaremos a discutir, que é um tema muito relevante, muito atual e extremamente significativo para a Igreja do Senhor nesses últimos dias. Quero te convidar a estar conosco na próxima semana. Agende aí para que possamos juntos estar aprendendo a palavra de Deus, não é? No nosso programa Biblializando. Muito obrigado, Deus vos abençoe. Tchau, tchau.